amigos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a colônia espiritual Maria de Nazaré. A gente tem essa obra aqui, muito boa, muito interessante, que é uma obra que fala sobre a vida de Maria, né? Essa primeira parte é desde a concepção do nosso Mestre Jesus, que essa parte a gente vai pular, que a gente já reconhece bastante, né? E depois vai falar sobre a obra de Dona Ivone Pereira, que a gente trouxe aqui, daqui a pouco a gente vai falar dela, Memória de um Suicida, onde ela conta, né, sobre a colônia espiritual que Maria de Nazaré dirige. Esse livro aqui, gente, ele é nada mais, nada menos de Francisco Cândido Xavier e Dona Ivone Pereira. Então, são fragmentos dos livros Boa Nova, psicografado pelo Chico, né, do irmão X, Humberto de Campos, e do Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira. Então, nós vamos, a gente não pode falar da colônia sem pelo menos falar um pouquinho de Maria. Né? Ainda mais nessa época que nós estamos começando hoje, o segundo dia, né, do mês de dezembro, que é um mês consagrado ao nosso Mestre Jesus, ao nascimento do nosso Mestre Jesus. Embora nós saibamos que essa data é uma data aleatória, comemorativa, mas não a data exata do nascimento do Mestre. A gente tem o Evangelho de Lucas, em outros também, né, outras obras que descrevem o nascimento do Mestre, e Lucas, no seu Evangelho, ele diz que os pastores estavam passando a noite no seu rebanho, na brisa fresca, e nós estamos nessa época de dezembro, 25 de dezembro, que é a época que se comemora, para nós é esse verão aqui escaldante. Mas lá no hemisfério norte, onde o Mestre Jesus nasceu, era inverno, né? 25 de dezembro, inverno forte, a gente está vendo agora na Europa já, na própria Ásia, enfim, todo o hemisfério norte, um inverno já rigoroso, né? E naquela época não tinha aquecimento global, né? Não tinha nada disso, não tinha luz elétrica, não tinha eletricidade, não tinha nada, ou seja, o frio era muito maior. Então, Jesus não poderia ter nascido naquela manjedoura, descoberto, num estábulo, os pastores não poderiam estar ali fora, né, na noite, sem abrigo. Então a gente sabe que a data não foi essa, mas não importa, né? O que importa é que os nossos corações estejam abertos, estejam enternecidos nessa época de Natal. O espírito do Natal, né? Realmente o nosso Mestre Jesus esteja em cada um de nós. Não Papai Noel apenas, não que a gente não vá buscar de Papai Noel, de enfeitar a casa, né? Mas lembrando sempre que não é Papai Noel, não foi Papai Noel que nasceu, não, né? O nascimento é do Mestre Jesus. E aí a gente vai falar de Maria, sua mãe. Então a gente já sabe a história do nascimento de Jesus, de Maria, de José. Nós vamos pular para a desencarnação do Mestre Jesus. Maria, então, vendo ali, né, o seu filho sendo crucificado, Jesus, então, partiu fisicamente. Né? E com isso, com a partida de Jesus, Maria foi morar com alguns parentes na Betanéia. Por quê? Naquela época, a mulher não podia de maneira nenhuma ficar sozinha. A mulher não morava sozinha, não existia isso. Aliás, a mulher não tinha direito nenhum, né, gente? Naquela época e até pouco tempo atrás. Então, a Maria de Nazaré não poderia ficar sozinha. Aí ela foi morar com os parentes e lembram-se que Jesus, quando estava na cruz, ele virou-se para João Evangelista, que naquela época era um jovenzinho, né? Entre 16 e 17 anos de idade. Então Jesus virou para João e disse: eis aqui, pode ver
fazer aquele funcionar para as nossas imagens, né? Então Jesus disse para João: eis aqui a sua mãe, apontando para Maria, e a mesma coisa com Maria, eis aqui o seu filho. Então, entregando João Evangelista para Maria de Nazaré. Então, João, naquela época, como dissemos, um rapazinho ainda, né? Ele não poderia assumir as funções, vamos dizer, de guardião de Maria. Mas ele começou a pregar, foi para Éfeso, que hoje é Turquia, começou a pregar, e quando ele conseguiu uma casinha, numa colina, inclusive é descrito aqui nessa obra, né? A casinha de João com Maria de Nazaré, que era uma colina que dava de frente para o mar, e de pedras, uma casinha muito simples, mas muito acolhedora. Então João trouxe Maria de Nazaré para morar com ele. E aí começou ali já o trabalho de Maria de Nazaré. Por quê? João descia a colina para fazer as suas pregações. E Maria ficava na casinha, né? Na casinha em Éfeso, cuidando das pessoas necessitadas. Então ela era uma casa, como a gente falou, uma colina, e aquelas pessoas que precisavam de apoio, precisavam de uma palavra amiga, precisavam de consolo, que estavam doentes, elas subiam até lá na casa de Maria para receber dela todo esse acolhimento. E eles falavam Maria Santíssima, daí veio o termo, né, Maria Santíssima, porque esses assistidos por Maria chamavam-na a Santíssima. Então ficou a casa de Maria Santíssima. E Maria foi então trabalhando pelos necessitados, né? Com seu trabalho voluntário, foi até que a idade avançada chegou e veio o desencarne de Maria. Conta-nos, né, aqui na obra de Humberto de Campos, que ele fala sobre Maria, que Maria, então, adoentada já, recebeu a visita de um peregrino. Ela pensou que fosse um peregrino comum, mas não era. Era seu filho, o Mestre Jesus, que vinha buscá-la. Então, na desencarnação de Maria, um grupo, né, que eles descrevem como anjos ou espíritos muito evoluídos, vieram então acompanhar essa subida, né, de Maria, né? Subida como uma forma de se dizer, que a gente fala sempre que sobe, mas a gente não sobe, não sabe o que é sobe, o que é desce, sem cima, sem baixo. Enfim, Maria partiu, mas antes de partir, ela pediu para ir até os círculos romanos, onde os cristãos estavam sendo sacrificados. E aí havia um grupo enorme de cristãos que seriam entregues às feras, no Coliseu Romano, e outros que serviam como postes, né? A gente sabe disso, postes de iluminação, ou seja, jogavam óleo fervendo no corpo e atiravam fogo. Então aqueles mártires, eles estavam ali esperando que a porta se abrisse e eles fossem jogados às feras. Nisso, Maria de Nazaré chega perto de uma jovem, com uma mediunidade aflorada, chega perto dela e diz: canta, minha filha, canta. E então aquela jovem começa a entoar cantos, e os espíritos que acompanhavam Maria foram envolvendo a todos aqueles sofredores, e todos começaram a cantar. E os soldados romanos então abriram as portas e se assustaram, porque eles entraram cantando para o martírio. E conta-nos também a obra de que eles eram resgatados espiritualmente. Então o seu corpo físico era ali massacrado, porém o corpo espiritual já estava sendo resgatado e eles não sofreram aqueles traumas, né? Então terminamos aí essa
E assim que Maria vai para o plano espiritual, ela procura um espírito atormentado. Quem era? Quem sabe dizer qual foi esse espírito atormentado que Maria procurou logo após a sua desencarnação? Judas, né? Judas Iscariotes, aquele equivocado, que pensando que estaria, né, fazendo um bem, ele então entregou Jesus, e quando ele viu que os seus planos não deram certo, ele se enforcou no galho de uma figueira, né, assim que nos conta. Então, Maria foi até as furnas abissais, como diz aqui, para resgatar Judas, que foi um suicida. Então Maria vai às furnas, resgata Judas, ampara Judas e o prepara para a reencarnação. Aí Judas teve várias reencarnações até que teve a de Joana d'Arc, né, que veio depois de bastante tempo, de outras encarnações, veio como Joana d'Arc para realmente quitar os seus débitos. Mas aí, voltando a Maria, a partir, né, desse resgate de Judas, Maria de Nazaré, então, funda, constrói, no plano espiritual, plasmando, né, através do fluido cósmico universal, uma colônia, que é a colônia espiritual Maria de Nazaré, colônia da Legião dos Servos de Maria, que é uma colônia para atender a suicídios. E a gente tem aquela imagem ali, gente, que é a capa do livro. Essa imagem de Maria de Nazaré é a imagem de como ela se apresenta no plano espiritual, tá? Não é Maria de Nazaré encarnada, mãe de Jesus, não é. Até porque na região, né, em que Maria viveu, esse tipo físico não se enquadraria, tá? E essa foto, ela foi dada, né, para Chico Xavier através de Emmanuel, não é psicografia, porque não escreveu, mas Emmanuel foi transmitindo para Chico a imagem. E aí eles tinham um pintor que como é que se chama, gente, quando é uma pintura facial, como é que se chama? Esqueci o nome. Por exemplo, quando vai retrato falado, lembrei. Então, é o retrato falado, através da descrição de Chico, que Emmanuel ia passando para ele. Então, foi feito o retrato falado de Maria de Nazaré na colônia espiritual. Tá? Então, a gente tem aqui essa foto de Maria e a gente vai colocando aqui para não se perder. Maria de Nazaré. Nessa colônia, ela atende aos suicidas. E a gente tem aqui a foto lá, dessa obra aqui, que é o Memórias do Suicida, onde Dona Ivone Pereira relata essa colônia, né? Como acontece a vida nessa colônia espiritual. E quem médium Ivone Pereira, obra da edição da Febre, quem passou para Dona Ivone Pereira essas informações, ou seja, o espírito que passou é Camilo, está aqui. Aqui na obra chama Camilo Cândido Botelho, mas é um pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, que foi suicida também. E Camilo Castelo Branco, depois a gente vai falar dele, ele, quando se suicidou, encontrou-se com Dona Ivone Pereira lá no Vale dos Suicidas, porque Dona Ivone Pereira também foi suicida, tá? Em outras encarnações. Ela era uma suicida recorrente, mas a gente vai falar disso depois. A gente está mostrando o livro. Pode passar, Alberto. A foto dela, tá? Dona Ivone Pereira ali. Pode passar. Agora, gente, uma curiosidade, tá? Está escrito lá. A obra editada pela FEB em 1954
mas a médium registra que ela se iniciou em 1926. Então, em 1926, Dona Ivone Pereira começa a escrever, né, através da visão do Camilo Castelo Branco, que usava o pseudônimo de Camilo Botelho. Dona Ivone então começa a escrever a obra, só que Dona Ivone, ela não psicografava a obra diretamente. O que acontecia? A gente vai voltar um pouquinho a Dona Ivone criança, na infância, tá? Ivone Pereira, ela já tinha sido suicida, como a gente falou, tá? Em outras encarnações. A última encarnação dela como suicida foi quer dizer, ela nasceu na Espanha, criança ainda na Espanha, mas depois ela foi para Portugal com seus pais. Chegando lá, ela se apaixonou, teve uma paixão violenta, e essa paixão não foi correspondida, não deu certo essa paixão. Então, Dona Ivone, ela não era Ivone, ela se chamava Leila, nessa encarnação, que ela era espanhola, mas estava em Portugal. Como essa paixão não foi correspondida, ela ficou tão desolada que ela se suicidou. Como? Ela gostava muito de praia, de mar. Então ela contratou uma carruagem e foi até a praia. Chegando lá, ela deixou um bilhete, uma carta, na própria carruagem. Ela subiu lá num dos penhascos que tem próximo ao Rio Tejo, e de lá ela se jogou, se suicidou. Foi quando ela encontrou-se em espírito, né, com Camilo, os dois suicidas desencarnados, e aí eles tiveram o primeiro contato. Daqui a pouco a gente vai ter ali um quadrinho falando sobre Camilo. O que aconteceu? A gente sabe muito bem que podemos resgatar os nossos débitos pelo amor ou pela dor. No caso de Ivone, ela resgatou pelo amor. Por quê? Foi dada a ela a chance de reencarnar para trabalhar com os suicidas, porque ela já era um espírito suicida, então já tinha estado ali, né, pelo Vale dos Suicidas, e ela conhecia muito bem todo aquele trajeto. Então ela foi convidada na espiritualidade a reencarnar como médium espírita, e ela tinha evidência, ela tinha audiência, ela era médium de psicofonia, enfim, uma série de coisas, mas toda essa mediunidade foi fornecida para que ela trabalhasse com os suicidas e fizesse esse relato junto com o Camilo. O que acontecia? Ivone, ela ia em desdobramento para a Polônia, mas vamos falar dela pequenininha. Ivone, com 29 dias de nascida, teve seu primeiro fenômeno de catalepsia, que a gente sabe que é a chamada morte aparente, né? O corpo físico paralisa como se estivesse morto, mas não está. Então, Ivone, um bebê, ia fazer um mês de idade, entrou nesse estado de catalepsia, o médico foi, atestou o óbito. Isso foi em 1900, tá? A Ivone nasceu em 1900, a gente vai ver ali, e nisso, então, foi dada como morta. Aí prepararam o caixão dela para o enterro, aí fizeram um caixãozinho, fizeram uma roupinha azul e branca, enfeitaram com flores. Naquela época se usavam rosinhas pequenas no caixão. E ela nasceu numa família espírita. A mãe é espírita, o pai também. E a mãe então entrou no seu quarto e orou fervorosamente a Virgem Maria. Por quê? A mãe de Ivone não acreditava que ela estivesse morta. Então ela orou fervorosamente e pediu a Maria que auxiliasse, se
Nisso, uma das rosas que estavam ali no caixão, né? Não sei se alguém apertou, disse que a rosa feriu o corpinho daquela criancinha por 29 dias. E ela então chorou. Aí a criança chorou, viu que ela não estava morta, né? Então verificou-se que ela teria a catalepsia. E depois disso, ela teve outros episódios de catalepsia, vários outros. Dessa idade até os 8 anos de idade não teve nenhum registro. Depois aos 8 anos de idade, ela entrou novamente no processo de catalepsia e aí não parou mais. Aí conta aqui, né, na sua biografia que aos 16 anos ela ficou um longo período em estado de catalepsia. E aí foi dito que durante esse estado ela era levada para as regiões espirituais. E ela ia para como ela ia em desdobramento, né, o corpo físico estava ali, como se quase morto, né? Mas ela ia em espírito para a colônia espiritual Maria de Nazaré. E ela não ia só para observar, não, ela ia para trabalhar. Então ela conversava com os suicidas, ela consolava os suicidas, ela ia para o Vale dos Suicidas com a caravana dos servos de Maria, e Camilo Castelo Branco ia passando para ela as informações. Então, assim foi, até que em 1926 ela começa a registrar a obra. Tá? Agora, em razão de gravíssimos problemas pessoais, paralisou as anotações que recebia durante quase 20 anos, retomando os trabalhos em 1946. Então, gente, houve um intervalo aí, mas ela sempre nesse processo, tá? De catalepsia, indo para a colônia, só que eles eram muito pobres, muito pobres mesmo, eram paupérrimos. Ela morava em Valença, hoje chamado Rio das Flores, mas naquela época Rio das Flores era o distrito de Valença. E ela escrevia no papel de pão. Estou vendo aqui alguns rostos assim, de cabelo branco como o meu, que ainda se lembra, talvez, do papel de pão, não é isso? Antigamente, as jovens ali nem sabem mais o que é isso, né? O papel de pão, agora eu venho, sabe, plástico vem um papel já colorido, mas na nossa época, lá então, né, imagino que mais ainda, era um papel de grosso mesmo, um papel de pão. E aí, Dona Ivone, muito pobre, imagine, década de 20, lá no interior de Valença, né? Na roça, vamos dizer assim, não tinha dinheiro para comprar papel. E aí ela escrevia no papel de pão. Tá? E a obra era ditada e ela ia escrevendo no papel de pão. Pode passar, Vera, por favor. Ali no Vale do Suicida, mas antes disso, eu quero contar a história da obra. Ela chegou na FEB com aquele calhamaço de papel de pão. Isso, gente, lá na década de 30, 40. Ela finalizou tudo na década de 40, mas a obra só foi editada depois, em 54. Chegou na FEB com aquele monte de folhas de papel de pão escrito à mão, e a FEB não aceitou. Não, primeiro porque ela era uma desconhecida mulher, né? Mulher desconhecida com um montão de folha escrito no papel de pão, então foi rejeitado. O presidente da FEB da época disse: não, a gente não pode receber material assim, você tem que datilografar. Como datilografar? Não tinha papel, não tinha máquina, não tinha nada. Então a obra foi ficando ali, tá? Até que depois uma sobrinha dela deu a ela de presente uma máquina de escrever. Então a sobrinha foi, auxiliou, e a obra foi datilografada para que ela pudesse entregar na FEB. Mas a Dona Ivone relatou que ela mesma, ela não acreditava que ela tivesse escrito aquela obra. Por quê? Como a gente já falou, ela era levada em desdobramento,
vivia, às vezes até meses. E depois, quando ela voltava ao seu estado, aquilo tudo estava na mente dela. E ela ia escrevia. Até hoje, né, gente? Alguns compositores falam que recebem algumas músicas, algumas letras, né, assim, por psicografia. Então, essa foi a história da publicação do livro. Aí a gente vai lá para o Vale dos Suicidas. Por isso tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem sim, gente, que eu estava esquecendo. Dona Ivone, ela tinha muitas recordações da reencarnação anterior. E o pai dela, na reencarnação anterior, era Charles. E Charles, então, veio a ser, nessa encarnação, o mentor dela. E ela tinha muitas dificuldades de convivência com a família dela, a família biológica, porque ela se lembrava de tudo da reencarnação anterior. E ela via os desencarnados com a mesma facilidade, da mesma forma que ela via os encarnados. E às vezes ela ficava em dúvida se era desencarnado, se era encarnado. Então, para ela, Chaves, que tinha sido seu pai, né, e era seu mentor, ela o tinha como verdadeiro pai. E aí estava conflito, né, na sua casa. Tá? E aí a gente vai falar, antes de mostrar a foto ali, a gente vai falar da colônia. Vamos começar na colônia, né? Então, Maria de Nazaré funda, no plano espiritual, a colônia para atender os suicidas. E a gente vai ver as imagens ali, tudo muito, muito lindo, muito organizado, tudo pelas mãos de Maria de Nazaré. E aí, os suicidas, aqueles que tinham condições de ir para o vale, porque na obra aqui, Camilo conta que nem todos tinham condições de chegar ao vale, né? Aqueles que ainda estavam numa condição muito precária, não conseguiam nem chegar no vale, eles dormiam. E a gente tem uma obra de André Luiz chamada Os Mensageiros. Nessa obra tem um capítulo intitulado Aos que Dormem. Tá? Então, nesse capítulo, André Luiz conta exatamente isso. Ele não fala em espíritos suicidas, mas ele fala em espíritos que ficam dormindo mesmo, né? Eles ficam em furnas, em cavernas, dormindo, né? Como mortos mesmo. Mas esses espíritos, na obra de André Luiz, ele conta que trabalhadores da espiritualidade, o próprio André Luiz, ia junto para aplicar passes, para cuidar daqueles espíritos que dormiam. E a mesma coisa acontecia aos suicidas, aqueles que chegavam em condições muito precárias, que estavam ali sem nenhuma noção de nada, eles iam recebendo periodicamente a visita dos caravaneiros, chamados Servos de Maria, os caravaneiros da Legião dos Servos de Maria. Então eles chegavam lá, os Servos de Maria, né, e iam aplicando passes, iam conversando, iam trabalhando com esses espíritos. Tá? Quando eles já estavam numa posição melhor, eles eram levados para o Vale dos Suicidas. São imagens fortes, algumas que a gente nem colocou, né, para não causar choque. E aí, gente, uma coisa interessante que eu queria falar sobre essa obra, na Casa Espírita em Torrelito, lá no nosso lar em Luan, algumas colegas falam assim, quando a gente fala dessa obra, eles falam, eu já tentei ler algumas vezes, não consigo. Tem gente que começa a ler, só que o início da obra realmente é um pouco forte, porque começa a falar do Vale dos Suicidas, do sofrimento deles. Mas, gente, depois dessa primeira parte, né, em que vai mostrar os suicidas lá no vale, começa a descrever a colônia espiritual. Então, se tiver alguém aqui que já tentou ler a obra, que
colônia, porque aí é maravilhoso, sabe? Não que essa parte não seja, mas para quem às vezes fica impressionado, aí não lê a obra, porque se impressiona com esse princípio. Então faz isso, por esse princípio, e vai para a parte da colônia, que aí vai descrever a colônia, essa parte toda, e é muito lindo, tá? Então estamos lá no Vale dos Suicidas, tá? Sobre a colônia. O objetivo dela, então, é cuidar, é tratar dos espíritos suicidas. E aí, no Vale das Sombras, né, eles vão para lá, e somente os que estão em melhores condições, como eu falei, vão para lá. Pode passar, Alberto. Aí a gente tem lá, olha, Legião dos Servos de Maria. Periodicamente, singular caravana visitava o vale, como a gente já falou, tá? Eram espíritos que estendiam a fraternidade até aquele local de sofrimento. Então eram esses espíritos que iam para lá ajudar, né, auxiliar naquele processo todo. Vinham à procura daqueles que já estavam em condições de serem socorridos. Então, como a gente falou, nem todos podiam ser socorridos. Aqueles que ainda estavam naquele estado de dormitação muito precário, eles não tinham realmente como. E eu escrevi aqui, gente, para ler mesmo exatamente como está escrito no livro, para não ter dúvida. Tem uma parte que fala assim, ó, presta atenção. A caravana buscava aqueles cujos fluidos vitais tinham se esgotado pela desintegração total da matéria. O que significa isso? A gente sabe que nós, né, recebemos fluido vital para vivermos até um determinado tempo. Por exemplo, Roberto, lá na espiritualidade, ele combinou que foi lá, fez o seu plano lá de reencarnação, ele ia viver até os 80 anos. Então, pode viver mais, tá, Alberto? Pode chegar a 90, 100, é só, está fazendo aqui uma suposição. Então, o fluido vital dele, mais ou menos até essa época, né? Então, quando o suicida interrompe essa sua vida, né? Ele interrompe isso, o que acontece com ele? Ele fica o quê? Ele fica com fluido vital ainda dentro dele. Então, olha só o que está escrito na obra. Aqui. A caravana só podia atender aqueles cujos fluidos vitais tinham se esgotado pela desintegração total da matéria. Então, se ele tinha fluido vital para viver mais 20 anos e ele interrompeu a vida dele, aquele fluido vital precisa se desintegrar totalmente do corpo espiritual, no caso, né, do corpo físico, já foi para lá, do perispírito, para que ele esteja em condições de ser atendido. Então, o negócio é sério, né, gente? O negócio é sério. Então, é isso que está lá no 3. Agora, 4. Os caravaneiros, né, os trabalhadores de Maria, trajavam-se de brancos e apresentavam-se em colunas rigorosamente disciplinadas. Então, eles iam em fileiras disciplinadas para realizar o trabalho. Senhoras faziam parte da caravana. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, gente, muitas senhoras iam para fazer esse trabalho, tipo um atendimento fraterno, né, a esses espíritos. Legião dos Servos de Maria, em sua maioria eram hindus e egípcios, mas daquela Índia milenar e daquele Egito milenar. Não é de hoje, não, né? Então, aqueles iniciados lá, chineses, hindus, egípcios, são esses dois que eles falam lá. Então, tem uma foto mais ou menos ali, que foi feita também por um médium, né? Supunha, Legião
eram espíritos. Gente, então olha só, Camilo contando que ele e o grupo dele, que estava lá no Vale dos Suicidas, eles viam aqueles caravadeiros chegarem. A princípio eles pensaram que eram homens, mas depois viram que não eram, homens encarnados, né? Aí viram que eram espíritos. Vestiam branco e traziam no peito uma cruz azul celeste. Nessa cruz, eles tinham um símbolo escrito aqui no peito, LSM, Legião dos Servos de Maria. As senhoras também faziam parte, como a gente falou. Pode passar. Ah lá, gente. Então, eles ia lá o grupo. Estão vendo a bandeira lá, com aquela flâmula lá em cima, ó. Legião dos Servos de Maria. E esses chamados lanceiros, eles iam à frente. Aqueles espíritos, a gente sabe que quando vão em caravanas, inclusive André Luiz fala dos espíritos batedores, que eles ficam à frente. Aqueles ali são os lanceiros. Eles iam à frente, abrindo caminho, auxiliando, para que os outros viessem depois deles. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu tenho pulado. Tá. Não, deixa eu ver. Pode passar então, André. Aí, na hora de recolher esse grupo, eles chamavam pelo nome, tá? A gente tem ali. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, isso no Vale dos Suicidas. Uma cidade que as habitações seriam cavernas. Então, gente, aqui no livro descreve como cavernas escuras, grutas escuras, onde esses espíritos ficavam ali, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis. Ou seja, aqueles espíritos suicidas tão comprometidos, eles não tinham condição mental de transformar aquele ambiente em algo mais agradável. Então era ali que eles ficavam. Pode passar. Eles eram chamados pelo nome, ali no grupo, né, de espíritos, eles eram chamados pelo nome, e somente aqueles que tinham condições, que a caravana já tinha ido antes, já tinha trabalhado com eles, somente aqueles eram recolhidos. Pode passar. E aí, antes de falar de Camilo, né, que tem ali, eles então, aqueles que podiam ser recolhidos, eram então recolhidos pela caravana. Vamos ver um pouquinho Camilo, que foi o escritor do livro. Quer dizer, foi o escritor, foi o relator, né? Ele relatava para Dona Ivone. Vamos lá, gente. Ele nasceu em Lisboa, ele era um português, né? No dia 16 de março de 1825, e desencarnou em julho de 1890, com 65 anos. Alguém sabe por que ele desencarnou? A gente sabe que ele foi suicida, né? Mas o que aconteceu com ele? Alguém sabe aqui para contar? Sabe, gente? Gislane, sabe? Camilo Fossella. Ele era escritor, ele era poeta. Então, ele ficou cego e não aguentou aquele fato de estar cego, né? O orgulho, um monte de coisas junto. Então, ele tirou a própria vida com um tiro. Ele atirou aqui na fronte, na sua têmpora. Então, ele morreu assim. Ele frequentou a sociedade portuense, foi jornalista, escritor, tá? Pode passar. Estou controlando a hora ali. É até 7, é isso? É 8 de 7. Tá. O recolhimento. Então, ali, gente, olha, eles eram recolhidos, tá? Aqueles que podiam. Aí, Camilo foi recolhido daquele grupo. Pode passar. E aí, gente, aí começa a lindeza e a maravilha da obra. Como eu falei, não que antes não seja, mas a partir daí a obra é linda. Quem tiver oportunidade, não sei se a biblioteca aqui tem, e aí pega o livro e começa a ler. Se achar, né, como eu disse, que não tem condição
de pegar o início, pensa parte, olha lá. Hospital Maria de Nazaré, está no capítulo 3 do livro. Legião dos Servos de Maria. Então, ela descreve aqui como sendo um lindo hospital, uma obra gigantesca, muito linda, e era todo ajardinado. A gente aqui não tem figuras, pelo menos eu não encontrei na internet, figuras dos jardins, mas é escrito aqui as alamedas, os jardins, tudo muito bem cuidado, um hospital assim de primeiro mundo que a gente nem pensa em ter aqui. Pode passar. A limpeza. Não, volta, por favor, não vou falar lá da colônia, coisa não. A limpeza, a beleza, e os enfermeiros, em sua maioria, eram os hindus e egípcios, como a gente viu. E aí, eles eram separados em grupos de 10. E aí, cada quarto tinha 10 camas. Eles eram levados para lá e os enfermeiros cuidavam deles com caldos reconfortantes. Então, aqueles caldos fluídicos, eles iam recebendo aqueles caldos e eram tratados, os seus perispíritos, né? Eram tratados, eram cuidados por aqueles enfermeiros. Tem uma parte que eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu acho, que um dos enfermeiros fala para ele, está aqui. Enfermeiros diziam: repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa casa é dela. Então, os pacientes, eles eram tratados e submetidos a cirurgias. Então, cirurgias eram feitas no corpo espiritual para tratar aqueles doentes. E aí descreve, né, como aconteciam essas cirurgias espirituais no corpo espiritual, o tratamento, o carinho. Agora sim, pode passar. Eles iam, primeiro passavam pelo hospital, quando já estavam em condições, né, de serem, de passarem, né, sair do hospital e serem cuidados, serem espiritualizados, iam para a escola, eles iam para a colônia correcional. Só que, gente, quando a gente ouve falar colônia correcional, a gente tem a imagem do que acontece nos nossos dias. Só que essa imagem que a gente tem é distorcida, porque foi distorcida por nós, pelos seres humanos. Correcional é de correção. Então, era uma colônia que eles ficavam para corrigir os seus equívocos, porque o suicida, ele comete um equívoco, né? Então, eles eram atendidos nessa colônia correcional para se corrigirem, né? Para estudarem e se corrigirem. Aí chegava lá, tinha um departamento de vigilância e uma torre de vigia. Depois tinha o departamento hospitalar, né, o hospital. E aí, quando eles chegavam na torre de vigia, aqui na obra conta que eles eram fichados, quer dizer, recebiam uma ficha, né, como todo paciente recebe. E o reconhecimento deles era facial. Aqui fala, reconhecimento facial arquivado em disquete. Aí eu fiquei pensando, gente, lá no início do século, na colônia já tinha reconhecimento facial. Você vê que hoje, 2020, não sei o quê, né? Não sei como começou o reconhecimento facial, mas é uma coisa recente, né? Recente. E na espiritualidade, já se fazia reconhecimento facial, guardava em disquete, né? E a gente só veio a ter isso muito tempo depois. E aí ele fala ali do manicômio. Gente, mas poxa vida, na colônia tinha manicômio? Tinha, por quê? Nem todos conseguiam superar as dificuldades. Apesar de serem recolhidos,
mas alguns ainda ficavam em perturbação mental. Mas o manicômio lá não é esse manicômio que a gente tem aqui, não. Então, tirar da cabeça essa ideia que nós temos de manicômio. Manicômio lá é como se fosse uma UTI, que eles ficavam isolados, um tratamento especial, com psiquiatras especiais que cuidavam deles, tá? Os hindus, os egípcios daquela época milenar, que aplicavam neles tratamento dos perispíritos. Inclusive aqui fala, tempo, já é 10 vezes 7, tempo pouco. Aqui fala que eles recebiam, onde é que eu coloquei, ó, recebiam banhos de sol, recebiam uma série de terapias, né, que a gente chama hoje de terapia alternativa, para que eles se recuperassem. E depois o isolamento, mas no que eu falei, isolamento para tratamento de saúde, tipo uma UTI. Vamos passar, porque a hora já está avançada. Pode passar, Beto. A cidade universitária, a Mansão da Esperança. Então, gente, quando eles já conseguiam se recuperar, já tinham passado pelo hospital, aqueles que precisavam de isolamento já tinham ido para o isolamento, já estavam bem recuperados. O que acontecia? Eles iam estudar. Então, eles iam para a colônia, a Mansão da Esperança, que é uma cidade universitária. E lá eles iam estudar. E aqui fala, eu escrevi aqui, os cursos, deixa eu ver onde que eu coloquei, os cursos que eles tinham aqui, olha, na Mansão da Esperança, que é a cidade universitária. E aí ela descreve, né, aquela lindeza, aquela beleza, toda a jardinada, as plantas que caíam, ela dá o nome, né, aquelas trepadeiras, a gente fica imaginando aquele local assim maravilhoso, fontes de água jorrando, e eles estudavam, olha, moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia, que é o estudo do cosmos, né, do espaço, arte clássica, música, etc. Então, era uma universidade completa, tá? Era uma escola completa. Então, esses espíritos, eles estudavam ali, recebendo todos esses conhecimentos para mais tarde poderem encarnar. E eles tinham até aulas, ó, havia aula de prática profissional. O que era isso? Prática profissional. Ele explica que eram aulas para aplicar todos aqueles conhecimentos na vida prática deles quando eles reencarnassem. Então era tudo muito bem preparado, tá? Pode passar. Agora, gente, antes de nós chegarmos ali no Centro Espírita, a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou falar das cirurgias, tá, que eram feitas no perispírito para eles depois poderem chegar até o Centro Espírita. Vamos lá. A gente falou ali da Mansão da Esperança, né, que era uma cidade universitária. Então ali eles estudavam e eles iam para um departamento de reencarnação. E nesse departamento de reencarnação, eles viam aqueles disquetes, lembra que a gente falou? Eles era feito seu reconhecimento facial, mas não era só a face, era de todo o seu corpo espiritual, todo o seu perispírito. Era feito aquele reconhecimento, então eles viam como eles chegaram lá e como eles estavam agora, e a partir dali era feito o seu estudo de reencarnação. Então eles iam, aqueles que já tinham condições iam moldando a sua forma física, como é que eles seriam. E Camilo Castelo Branco, no caso do Camilo Botelho, do pseudônimo, ele ia renascer numa cidade muito pobre, no Nordeste brasileiro, e ele ia viver 60 anos, sendo que aos 40 anos de idade
idade, ele ia ficar cego. Porque ele tinha desencarnado, tinha sido suicida, porque ficou cego, a gente já contou a história, não aguentou e se suicidou. Então ele teria uma nova oportunidade. Aos 40 anos ele ficaria cego e viveria mais 20 anos cego para poder resgatar aquilo. E aí a gente vê o que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos acometidos de enfermidades, não só a cegueira, mas outras enfermidades tantas, né? Que às vezes a pessoa se revolta, poxa, mas uma doença dessa na família, né? Por que vem? Não estamos dizendo que são suicidas, não é isso. Mas é porque houve falha em algum momento em encarnações anteriores que precisam ser resgatadas agora. Então a enfermidade muitas vezes vem para resgatar aqueles débitos, como o caso de Camilo. Porque aí ele ficando os 20 anos cego e vivendo aquela cegueira com resignação, tudo, ele teria liquidado os seus débitos. Tá? E aí, como é que estaria a casa espírita? Reparem lá. Na casa espírita, primeiro eles começaram a procurar médiuns que tivessem condições de receber aqueles espíritos suicidas para serem preparados para a reencarnação. Então eles precisavam passar por aquele choque anímico, precisavam ir para as chamadas reuniões mediúnicas. Só que, gente, a gente está falando aqui da década de 20, de 30. Não é como hoje, é quase 100 anos atrás. Primeiro, o número de casas espíritas era muito pequeno, o número de médiuns era muito pequeno. Então foi muito difícil encontrar médiuns para trabalhar, para receber esses suicidas, porque não era fácil. Então, eles descrevem ali de duas senhoras no interior de Minas Gerais que aceitaram receber aqueles espíritos suicidas muito comprometidos ainda. E essas senhoras foram levadas para a colônia espiritual para terem contato lá na colônia com suicidas, em desdobramento, claro, para que depois, na reunião mediúnica, elas pudessem receber. Então, gente, está lá a casa espírita, e estão vendo a flâmula, né? A flâmula, ela é fluídica, tá? Então, os servos de Maria, eles escolhiam a casa espírita, escolhiam, assim, viam aquela que tinha condições de receber, né? Então, eles fincavam lá a flâmula deles, repara, a cruz azul, LSM, Legião dos Servos de Maria. Então, os trabalhadores, estão vendo lá os trabalhadores espirituais, e aqui estamos encarnados. Um homem com um burrinho, naquela época era o meio de transporte, né? Chegando lá à casa espírita, e os trabalhadores espirituais, os servos de Maria, já preparando tudo lá, né? Para que a reunião acontecesse, para aqueles espíritos serem tratados. E é contado aqui, é mostrado aqui, e é muito bonito isso, né, esse trabalho, diz que os hindus, os egípcios, ou seja, os servos de Maria, os trabalhadores, eles entravam em prece, e enquanto eles estavam em prece, era montado um telão onde aqueles espíritos que eram levados para lá, para serem tratados, eles iam vendo no telão as imagens de Jesus, as orações iam sendo feitas, né, pelos encarnados, acompanhados dos desencarnados, e aquelas imagens passando. E depois, os médicos espirituais, eles curavam, eles cuidavam do perispírito. Então, olha só a importância, gente, olha só. Esses perispíritos já eram cuidados lá na colônia, mas eles precisavam passar pelo choque anímico. Na reunião mediúnica, então, havia a incorporação, né, daqueles espíritos, e ali os médicos espirituais tratavam o perispírito deles, recompunham ainda mais os perispíritos em
Eles iam, tratavam, voltavam depois à casa espírita quantas vezes fosse necessário para recompor aquele perispírito, para que aquele espírito pudesse reencarnar. E assim foi feito com o Camilo. Então o Camilo conta a experiência dele, diz que daquele grupo dele, ele foi o último a reencarnar, então passou por todo aquele processo, né? E aí reencarnou naquela condição que a gente já falou. Vamos ver, eu não lembro se ainda tem mais alguma figura. Ah, tem ali, olha, tá vendo como eu falei aquela tela? Tá lá. Então, o espírito lá segurando aquela tela, né? Então, vendo a imagem mais ou menos do suicida, acoplado ali ao pé de espírito do médium, e o trabalho todo sendo realizado para que esses espíritos pudessem reencarnar. Então, é um trabalho muito sério, né? É uma coisa que não é brincadeira e realmente exige. E eles tiveram muita dificuldade, pelo que eu falei. Primeiro, pela época, né? O número de casas espíritas era muito pequeno. E, segundo, gente, pela qualidade do médium, pela seriedade da casa, porque não era qualquer casa que estava pronta para receber esses espíritos, para fazer esse trabalho. Não era qualquer médium que podia receber. Então, era todo um trabalho para conseguir fechar. Eu acho que agora foi o último, né, Pedro? Foi o último. Então, gente, era isso. São 7 horas em ponto. Muito mais coisa tem para ser falada sobre a colônia, só que com o nosso tempo não é possível, né? A gente tinha que fazer 3 horas seguidas para tentar descrever as minúcias e os detalhes. Mas aquilo que eu falei, recomendo aqueles que puderem, inclusive Marisa, falei para eles, não sei se aqui na casa tem livro, mas a partir do capítulo 3 começa a descrever a colônia. Então é muito bom, é muito interessante. Bom, gente, muito obrigada pela paciência de vocês, por tudo, desejando a todos um Feliz Natal,